Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um programa As Liberais, o nosso videocast que promove bate-papo com mulheres que têm histórias interessantes para contar. E hoje tem história boa, né, Branca? Muito boa, vocês vão gostar. A gente vai conversar com a jornalista Isabela Camargo. Ela também é escritora, apresentadora e pesquisadora da Síndrome de Burnout. Ela escreveu esse livro também, Dá um Tempo. Como encontrar limites em um mundo sem limites. A gente vai conversar com ela sobre várias coisas, mas eu vou começar com uma história que você já deve ter contado um monte de vezes, mas eu acho muito interessante e quem nunca ouviu vai ouvir. Quem ouviu já vale a pena ouvir de novo. Você teve um apagão, vamos colocar assim, em rede nacional. O que eu acho que um medo de 9 é um pavor pessoas, pra gente que apresenta, que põe a carinha na tela. É. Gente, é um negócio assim que não dá nem para imaginar. Eu quero que você conte como é que foi, assim, o que aconteceu. Vamos lá. Primeiro, eu estou bem feliz em estar aqui com vocês, bem feliz em poder conhecê-las pessoalmente. Admiro muito a forma como vocês conduzem o programa e os assuntos que vocês trazem. Adoro. Obrigada. Então, eu estou bem feliz em poder falar de assuntos aqui para a gente trazer maturidade para coisas que a gente vem falando, ouvindo, e aí está na hora da gente... Opa, pera lá. Então, quando você fala, Paula, o medo que a gente tem de ter um apagão. A gente esquece várias coisas, mas existe uma grande diferença entre você esquecer a chave de casa e onde você mora. Existe uma grande diferença você estar bem de saúde, não estar dopada de remédio e não lembrar uma palavra. Ou tentar buscar uma palavra lá atrás do nome de uma pessoa. Então, imagina que nós que lidamos com informação, o nosso banco aqui de dados, ele é muito vasto, o nosso repertório é muito grande. E eu converso muito com uma neuro e às vezes eu falo assim, doutora, estou tendo uns esquecimentos. Ela fala assim, Isabela, você lembrou de 200 mil palavras. Esqueceu uma, isso não é um problema. A gente tem que aplaudir as 200 mil que você lembrou. E a gente se apega a essa que a gente esqueceu. Exato. Mas no meu caso, e no caso de milhares de pessoas, quando você tem uma sequência de sinais e sintomas no seu corpo e aí esquece onde você mora, aí sim nós temos um problema. Fez sentido até aqui? Sim. Então, no dia 14 de agosto de 2018, quando eu tive meu apagão, eu estava fazendo a previsão do tempo e passando pelas capitais. Quando eu passo pelo Paraná, eu esqueço o nome da capital do meu estado. Então, é como se eu, aqui, vocês conversando comigo, e eu não conseguisse lembrar a palavra Curitiba. Isso é um detalhe que foi perceptível para aqueles mais atentos. Mas por dentro, o que eu sentia? Tá? Começando de cima para baixo. Visão turva, falta de ar, boca seca, um aperto no peito, dor no estômago, vontade de fazer número 1, número 2, número 3. Né? Como se, por cima, por baixo. Tudo. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Uma tremedeira nas pernas. Tem uma frase que os mineiros gostam de dizer, que é assim, onde eu tô, quem eu sou, para onde eu vou. Né? Foi exatamente assim, eu estava ao vivo. Eu não lembrei a palavra Curitiba e eu estava colapsando. Olhando para trás, eu sempre digo que teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Teria sido muito melhor. Se algo tivesse sangrado. Fisicamente. Visualmente. Por quê? Nós temos, e aí eu falo nós, seres humanos, temos a infeliz tendência de ignorar aquilo que a gente não vê, subestimar, desqualificar aquele que está reclamando de uma dor invisível. Né? Então, por exemplo, nós mulheres que lidamos com tensão pré-menstrual, que é um problema de saúde, se você está com uma cólica que não te permite ficar com a coluna ereta, alguém pode dizer assim, que frescura, não consegue trabalhar. Ou uma enxaqueca. Ou um problema
na coluna, né? Problemas ortopédicos. Então, nós temos, infelizmente, a tendência de desqualificar aquele que está reclamando de uma dor que eu não vejo. Ontem mesmo entrevistei uma especialista em zumbido que me procurou para a gente associar a hipersensibilidade do ouvido ao burnout, a professora da USP. E ela me disse, Isabela, a hipersensibilidade também é um sinal do estresse crônico. Por quê? O excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Então, eu começo o meu caminho para este apagão, que eu tive diagnóstico de burnout, 2 anos antes. Então, começou no meu órgão mais vulnerável, problema de estômago. Depois foi para o intestino. Depois foi para a pele. Depois foi para a circulação. E os meus hormônios todos desregulados. Então, eu demorei 2 anos, cheguei no burnout. Essa sensação toda, só uma observação, essa sensação toda que você estava sentindo neste dia, você já tinha sentido antes? Não, eu vinha sentindo, eu vinha tendo vários sintomas. Eu já estava tratando com 5 especialistas, problemas graves, mas nenhum me indicava, olha, isso aqui pode te levar a algo pior, chamado burnout. Não. Todos associavam todos os problemas ao estresse que eu tinha em trabalhar de madrugada e ao fazer 3 jornais ao mesmo tempo. Então, este contexto era o que eu vivia por muitos anos antes de ter esse apagão. Este colapso, esse mix de sensações com o apagão foi a primeira vez. Eu ouço muito isso, Branca, de executivos nas palestras, me dizendo que tem a mesma sensação quando estão numa reunião e... O que nós estamos fazendo aqui, Paula? Esquecem onde estão, o assunto, o cliente, ou acabam a reunião e aí perguntam, né, para alguém, qual foi, o que foi definido? Não, mas você estava lá. Não, não estava. Então, eu ouço relatos muito parecidos do que eu vivi, de executivos, mostrando, então, o seu corpo ele já tentou te chamar a atenção de várias vezes, de várias formas, perdão. Ele já mandou vários sinais. Para mim, as dores são mensageiras. Você não ouviu? Aí, o seu corpo vai dizer, pera lá, Paula, que agora eu vou ter que te enviar um convite um pouco mais... incisivo. Né, assertivo. Agora você não vai ter como ignorar. E aí vem um apagão. O que é pior que o primeiro burnout? O segundo. E o que é pior que o segundo burnout? Um AVC ou um infarto. Toda semana alguém me procura me dizendo, Isabela, eu não respeitei o burnout, tive um infarto. Mas toda semana, Paula. Então o nosso corpo ele vai enviando, Branca, vários sinais e sintomas. E o que a gente faz? A gente normaliza o anormal. É normal cair cabelo, né? Não, é normal ter mancha na pele. Não, é normal dormir mal. Não, é normal você estar com problema no estômago. Não, é normal o intestino ficar preso. Não, é normal tirar a safena aos 36 anos, né? Porque a sua circulação, você não tem recuperação venosa. Foi o que aconteceu comigo. Então, não é normal trabalhar com dor crônica. E nós vamos ignorando os sinais e sintomas, aumentando o tamanho da nossa nécessaire, né? Às vezes até fazendo piada do tamanho da nossa nécessaire, da quantidade de horas que nós trabalhamos, né, dos excessos que nós vamos cometendo. Você sabe, Branca, que tem gente hoje que fala que, quando tem o subtítulo, né, como encontrar limite em um mundo sem limites. Você nunca vai me ouvir dizendo para você parar de trabalhar. Eu estou pedindo para você parar de se negligenciar. É bem diferente. Se respeitar, parar de se negligenciar, se incluir na própria agenda, para que você alcance os seus objetivos, mas sem prejuízos pelo caminho, senão não faz sentido. Não faz sentido nenhum você alcançar o lugar mais incrível para trabalhar, o salário mais fabuloso, se você tiver problemas de saúde ou na família, nos relacionamentos. E muitas vezes é assim que nós conquistamos o que queremos. A gente vai perdendo saúde e relacionamentos. Isabela, agora a curiosidade de jornalista. Como é que era a tua rotina? Você falou que você apresentava 3 jornais. Que horas você acordava? O teu primeiro jornal ia ao ar o quê? Às 6 da manhã? Não, às 4, né? Conta aí como é que era essa rotina. Dependia muito da posição que eu estava atuando. Como apresentadora ou como apresentadora da previsão do tempo. Se eu estivesse na apresentação, eu estaria chegando na TV por volta da meia-noite, meia-noite e meia, chegando para trabalhar. Se eu estivesse na apresentação da previsão do tempo, eu chegava por volta das 3 e aí fazia 3 jornais, um na sequência do outro.
Mas a gente tem que lembrar que estamos falando de um tempo em que praticamente não existia TP. Então era tudo de improviso, em que nós, jornalistas, preparávamos todo o conteúdo. E estamos falando de um país deste tamanho. Então, imagina agora em chuvas de verão. Quantas informações você não tem, dados factuais. Então, você preparava o roteiro tudo. do teu texto? Não, tudo. Não só o roteiro, mas as imagens, as artes, os caracteres que vão para a TV. Então, eram várias funções no mesmo profissional, e isso não é exclusividade minha, isso acontecia, acontece. Você vai acumulando, né? Nós, na comunicação, nós vamos acumulando cada vez mais funções. E isso foi por muito tempo. Então, dependendo da posição que eu estava atuando, eu tinha que chegar para trabalhar meia-noite ou 3 da manhã. Tá, e quando você chegava meia-noite, você ia dormir que horas? Tentava, né? Dormir às 5. 5 da tarde? É. Isso é bem desafiador por algumas razões. Primeiro que tudo que você coloca o seu corpo contra a nossa biologia, você já está causando um estresse. Já está causando um estresse celular. Não precisa ir longe. Vamos supor que você é uma pessoa que gosta de acordar cedo. Para isso você tem que dormir cedo. E aí se você começa a trabalhar em algo que você tem que dormir tarde, já está colocando o seu corpo em estresse. Então o estresse é toda a situação que o seu corpo entende como ameaça. E não é só uma ameaça como a gente está acostumado, violência. Não, são ameaças no próprio ambiente que faz com que você não viva aquilo que você deveria viver. Então, nós estamos falando de dormir. A necessidade mais básica e essencial de todas. E aí que começam os problemas, quando a gente ignora a importância do nosso sono. Né? E aí eu tinha que tomar remédio para dormir e para acordar. Tinha que tomar 5 horas da tarde remédio para dormir. Para induzir o sono, porque... Não, tudo que você pode imaginar, tudo. Todas as mandingas que existiam na época eu fiz, tá? Todos os chás eu tomei, todos os florais eu usei, todos os incensos, tudo que podia, né, induzir o sono. Não existe um botão de liga e desliga. Algumas pessoas podem ter mais ou menos dificuldade para dormir durante o dia. E você fazer isso uma ou outra vez, quando você precisa, viajou, jet lag, sei lá, pegou uma escala especial. Agora, a questão é você viver nesta exceção todos os dias. Aí seu corpo entra em estresse crônico. Porque nem no final de semana você poderia mudar muito, final de porque semana aí é você desesperador, sentia... sabe por quê? Porque eu queria ser normal, eu queria ter vida. Eu queria encontrar minha família, eu queria encontrar os meus amigos, eu queria ter uma vida normal. Aí era caótico, porque aí... aqueles remédios que eu tomava para dormir, eu não tomava. E aí, quando eu tinha que dormir, não dormia. E aí, quando eu acordava, ficava sonolenta. A maquiagem faz milagres, né, com as mulheres. Porque aí, muitas pessoas que me encontravam falavam assim, nossa, mas você parece tão bem. Pera lá, passa ali depois que eu tirar a maquiagem, você vai ver. E muitos de nós vivemos assim, né? A maquiagem esconde muito a nossa condição real. Mas ok. Então, eu acordava de madrugada e... Quando nós falamos em fazer várias coisas ao mesmo tempo, não vou investir nosso tempo aqui para explicar que o nosso cérebro não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Nós alternamos a atenção. Então, Branca está me ouvindo, está prestando atenção, eu não sei se ela está gostando ou não gostando do que eu estou falando, se ela está se identificando ou não. Se você pegar agora o telefone para mandar uma mensagem para alguém, você deixa de ouvir totalmente o que eu estou falando. Você pode até ouvir parcialmente. E isso causa um estresse tremendo no nosso corpo. De novo, vou falar do estresse. Porque nós temos a ilusão de fazermos mais de uma coisa ao mesmo tempo cognitiva. É impossível. Eu consigo dar 2 entrevistas ao mesmo tempo? Consigo falar com você, Paula, e falar com você, Branca, ao mesmo tempo? Não, já não consegui. Então, nós... nos venderam, né, essa história no passado que é possível ser multitarefa. Sim, multitarefa é uma coisa, mas fazer 2 coisas ao mesmo tempo é impossível. E eu fazia um jornal e nos intervalos desse jornal eu produzia o outro. E aí nos intervalos desse outro eu produzia o outro. Mas não era produção eu sozinha, era falando com outras praças, falando com outras pessoas. Então, como é que seu cérebro dá conta? Por um tempo deu. E aí o apagão vem para devolver você para você. Isabela, e quando você teve esse apagão, você parou? Daí você falou, não, agora chega. Você percebeu nesse primeiro apagão o quão grave estava a situação? Ou você ainda
precisou de Branca, mais alguma qualquer coisa? qualquer um de nós que adoecermos, nós vamos negar primeiro. Né? Primeiro você vai negar, depois você vai se sentir muito culpado. Como eu deixei chegar nesse ponto? Não, mas isso é bobagem, isso aí é pra gente fraca. Então, eu mesmo tendo entrevistado uma psicóloga que teve burnout, porque neste livro, Dá um Tempo, quando eu falo sobre as doenças do tempo, eu entrevistei o Boechat para falar de depressão, excesso de passado. O padre Fábio de Mello para falar de crises de pânico, ansiedade, excesso de futuro. E entrevistei uma psicóloga para falar de burnout. Eu já estava no processo do burnout, mas eu não reconhecia em mim. Então, muitas vezes, nós estamos falando de situações que estamos vivendo. Vale falar que o livro começou a ser feito em 2017, ou seja, antes desse episódio. O livro não é sobre burnout, obrigada, Branca. Ele é para quem quer fazer as pazes com o tempo. Mas eu estou só trazendo que eu já estava pesquisando o assunto e não reconhecia em mim o conjunto de sinais e sintomas. Porque a gente se acha muito, né? A gente se acha muito poderosa. A gente tem uma ilusão, homens e mulheres, de que você pode viver uma vida negligente consigo e não ter consequências. Você acha que você pode dormir menos e produzir igual. Então, a gente se acha demais. Tem um excesso de confiança, muitas vezes, e nós já somos tão inteligentes, né? Porque quando o ponteiro do carro chega na reserva, o que você faz? Você para e abastece. Mas eu já fui daquelas que pensei, vai dar para chegar. Já? Deixaram de abastecer e falaram, não, nós vamos... Vai no risco. Daqui a pouco. Já tive que empurrar o carro na 23, tá, gente? 23, para quem é de São Paulo, é uma avenida bem movimentada. Eu tinha 19, 20 anos. Quando nós somos mais novos, dá até para cometer umas negligências dessas, as consequências são menores, né? Quantas baladas fomos e no dia seguinte, não, tô ótima. Dormiu 2, 3 horas. Mas conforme o tempo vai passando, não dá mais. Faz sentido o que eu tô falando, meninas? Bastante, muito. Vocês estão tão, assim... A gente está aqui sérias. refletindo. Estão tão porque sérias. é assim, né, Isabela? Quando a gente ouve uma história como essa, a gente aprende muito sobre a gente ouvindo as histórias, né? Se colocando no lugar. E como a gente tem a mesma atividade, mas ainda, né? Como jornalista. Então, eu fico aqui pensando também algumas coisas. O burnout, Paula, primeiro é importante a gente trazer assim. O burnout é um nome novo para um problema antigo. Tá? Não é uma coisa nova, não. É igual bullying. Na minha época de escola, bullying tinha outro nome, era zoeira. Era perseguição. Hoje é bullying. Todo mundo já passou por isso. Aí agora, vamos dar o nome de bullying, é como se o bullying fosse novo. Não, é um nome novo para um comportamento antigo. Eu cheguei nas minhas pesquisas, depois que aí eu incluo, né, com um pouquinho mais de experiência do tema burnout no livro, em 1869. Um médico chamado George Miller escreveu um livro em 1869 e ele traz neurastenia como uma consequência de uma sociedade nervosa e exausta por causa da moderna civilização. 1869 é um período que nós não tínhamos ainda luz elétrica como a gente tem hoje. Então, Thomas Edison não tinha ainda inventado a lâmpada e já tínhamos uma sociedade moderna e nervosa, exausta, como ele coloca, neurastênicos. Então, o burnout é um nome novo para um problema antigo. É só você dar um Google, tá, gente? Não vou perder tempo aqui explicando. Você vai ver as mesmas características da neurastenia com o burnout. Então, primeira coisa, nome novo para problema antigo. Mais mulheres ou mais homens? Mais mulheres. Por quê? Mais mulheres? Adivinha. Primeiro, Branca, a gente tem que entender que o burnout é uma consequência, o esgotamento físico e mental, associado ao ambiente profissional, sob um estresse que não foi gerenciado com sucesso. Não existe burnout materno, não existe burnout sexual. O que as mulheres que têm filhos que sentem é exaustão pelo machismo estrutural. É outra conversa. E a gente pode falar disso se vocês quiserem, que eu tenho exemplos ótimos. O que homens e mulheres têm no ambiente profissional em um estresse que não foi gerenciado com sucesso, chama-se burnout. Por que as mulheres têm mais burnout do que os homens? Porque há um acúmulo, uma sobreposição de tarefas em todas as esferas, não só profissionais, e aí nós temos dados. A mulher, ela assume mais responsabilidades, ela precisa trabalhar mais no ambiente profissional para provar as mesmas coisas que o homem faz, até para ter o mesmo salário que o homem tem.
Faz sentido? Soma isso, conflitos que a mulher tem mais do que os homens. Ar-condicionado. Você tem que entrar em conflito com alguém porque o ar-condicionado é determinado por um homem. E as mulheres têm que ou passar frio ou elas entram em conflito. A questão do machismo estrutural, como eu disse, então a mulher ela tem que trabalhar mais horas para ter os mesmos, não resultados, ela tem resultados até melhores, mas para ter um pouco mais de respeito. Então, eu não teria dados aqui exatos para te dar, mas tem 2 pesquisas da Think Eva e Think Olga que falam sobre esse contexto profissional, mas mais mulheres têm burnout do que homens, insegurança, a violência, a sobrecarga de trabalho e os aspectos hormonais. Vai brigar com quem, Paula? Com Deus? Mas quem mandou ter essa oscilação hormonal? Percebe? Então, nós somos mais suscetíveis ao burnout do que os homens. Agora, vamos lá. Qual é o perfil de quem tem burnout? Sabem qual é? Qual? É o ambiente. Muito tem se estudado, falando assim, mas quem tem burnout... Isabela, eu ouvi isso de um entrevistador, de uma rádio, dizendo assim, mas você sempre foi CDF, né, Isabela? Sempre foi Caxias. Você sempre foi responsável, né? Você sempre chegava na hora, sempre fazia tudo certinho. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, mas isso agora é uma característica ruim? Então a gente tem que tomar cuidado para não criminalizar a vítima, que é uma coisa que nós fazemos naturalmente, né? Qual é o exemplo disso? Quando você vê uma notícia de uma menina de 14 anos que foi estuprada. Mas também estava de saia curta, né? E com o burnout tem acontecido a mesma coisa. As pessoas que têm o diagnóstico ouvem, e eu falo ouvem porque eu ouvi também. Mas você é muito comprometida, né? Muito perfeccionista. Aí eu falei, bom, eu trabalho em um contexto que qualquer erro eu coloco uma interpretação em jogo, eu posso colocar vidas em risco. Não à toa o burnout ele acomete principalmente os profissionais que vivem sob muita pressão e não podem cometer erros. Profissionais da área da saúde, jornalistas, policiais e professores. Tá? Então, a gente precisa trazer um pouco, por isso que eu falei, vamos trazer um pouquinho mais de maturidade vitrine, na história, vamos trazer um pouquinho mais de maturidade, vamos se aprofundar um pouquinho mais no assunto, porque senão você criminaliza a vítima. Você criminaliza o burnout. Eu tenho visto um monte de piadas falando que a pessoa que tem burnout é porque é muito comprometida e que está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Existe um ponto em comum que eu, Isabela, depois de entrevistar 5.000 pessoas, posso dizer. Vai ter burnout quem ama o que faz. Eu não encontrei, Isabela, não encontrei ninguém nesses últimos quase 5 anos de pesquisa que teve burnout, que era braço curto, que era irresponsável, que não estava nem aí. Até porque se você for liderar uma equipe, você vai pedir um trabalho extra para quem entrega ou para quem não entrega? Sim. Não é? Então, as pessoas que são comprometidas, sim, recebem mais trabalho. E aí podem entrar na armadilha da competência. Esse é um outro tema que eu adoro falar, não sei se vai dar tempo. Paula, muito obrigada. Você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Aí você fala, e aquele ajuste salarial? Não. Pera. Depois a gente conversa. E daí tem um errinho, né? Aí você fala assim, Branca, você fala assim, não, mas então você é perfeccionismo. Você pode errar? Você pode errar mesmo? Será que o médico pode errar? Então, quando eu falo, vamos trazer maturidade para o assunto, é isso. Só para finalizar. Que é um outro ponto muito mal compreendido pelas pessoas. A diferença de cansaço, exaustão e burnout. Faz parte do meu trabalho de educação e saúde também não banalizarmos o burnout. E eu ouço muitas pessoas dizendo assim, isso aí que você teve, eu tive. Isso aí que você teve, eu tive umas 3 vezes. Não. Então, deixa eu te contar uma coisa. Qual a diferença? Se você está cansada, você descansa e retoma a energia original. Então, trabalhei a semana toda. Estranho se eu não estiver cansada no fim de semana. Descanso no fim de semana, retomo a segunda-feira. Tá? Se eu estou exausta, qual é a diferença de exaustão e cansaço? Eu descanso e continuo cansada. Eu saio de férias e volto irritada. Ou seja, aquele tempo de recuperação não está sendo suficiente para o desgaste que eu tive. Por que eu cheguei na exaustão? Porque eu não respeitei o cansaço. Quando as pessoas falam, você fica falando aí para as pessoas darem um tempo. Olha só. Não. Estou falando para você se respeitar. Está cansado? Descansa.
E aí, o que a gente faz quando a gente está cansado? Vai no shopping, compra um negocinho, vai comer uma comida mais calórica, vai beber um negocinho, porque eu mereço, eu trabalhei tanto. Sim, se você trabalhou tanto, você merece o que você quiser, mas dorme antes. É isso, minha mensagem é essa. Aí, ok. Exaustão é burnout? Não. Burnout é exaustão em que você vive um dano existencial que vai provocar perda de funcionalidade. É um contexto muito específico. Então, vamos lá. Não respeitei o meu cansaço. Ou seja, trabalhei mais no fim de semana, tirei férias ao invés de descansar, fazer um curso, e tô lá naquela puxada, né, sem pausas. Aí eu entro na exaustão. Ou seja, o seu corpo já está debilitado. Provavelmente, os seus exames estão desregulados, o seu corpo está te mandando algum sinal da exaustão. Aí você não parou. Aí, naquele contexto, você vai viver alguma situação associada a algum tipo de assédio. Moral, psicológico, sexual. Algum contexto de assédio. Se você entrou em exaustão profissional, significa que provavelmente os recursos são inferiores às demandas. Ou seja, você está fazendo o trabalho de mais de uma pessoa há muito tempo. Ok? Aí você vive algum tipo de assédio. De alguém da sua área ou acima. Aí é como se o corpo dissesse assim, agora deu. Quem fala sobre isso é o desembargador Sebastião Oliveira, de Minas Gerais. Tem bíblias do direito e ele explica a diferença do dano moral e dano existencial. Então, dano existencial você sente na pele depois de viver algum tipo de assédio em um ambiente exaustivo. Ah, só isso é burnout? Não. Eu fiquei 1 ano sem dirigir. Eu fiquei meses sem conseguir interpretar um texto. Assim, eu podia abrir aqui a página desse livro. E eu cheguei para o Dr. Fernando, na época, o Fernando Gomes, neuro, com um texto assim, todo grifado, com várias cores. Eu falava assim, doutor, eu não estou conseguindo entender o que está escrito aqui. O que aconteceu? Ele falou, calma, Isabela, calma que você ainda vai recuperar. Então, existem sequelas do burnout. Momentâneas ou não. Permanentes. Vai depender muito do nível. Não, para você, quanto tempo demorou para você sentir assim, não, agora eu recuperei? Você tem alguma sequela permanente? Boa pergunta, Branca. Boa pergunta, Paula. Vamos lá. Dá para juntar as duas, né? Sim. Vamos só reforçar que ficou claro o que é burnout. Não é um cansaço de fim de semana. Não é uma exaustão de 6 meses. É uma exaustão por um longo período em que você vive algum tipo de assédio no ambiente profissional e que o seu corpo vai dizer, agora deu. Agora não tem como continuar. Seus hormônios estão todos regulados. Você já está com problema em toda a parte do corpo. Ou seja, um órgão foi tentar equilibrar a falta do outro. Aí você viveu esta situação. Todas as pessoas que eu entrevisto perguntam, você lembra qual foi a situação, o dia em que a gota transbordou o copo? Aí a pessoa demora, aí ela lembra. Mas o problema não foi a gota que transbordou o copo. O copo estava cheio, não estava? Então, muitos de nós não estamos esvaziando o nosso copo e aí qualquer coisa que aconteça vai ser suficiente para a chave cair. Percebe? Então, esse é o caminho do burnout. Você perde funcionalidade. Não é um cansaço, ai, nossa, como eu estou esgotado. Não, você perde funcionalidade. Eu vou repetir isso 200 mil vezes. E a Classificação Internacional de Doença, a CIF, ela existe desde o início deste século, desde 2000. E é muito interessante poder falar isso aqui, porque para quem ainda desqualifica o burnout, é só olhar na própria Organização Mundial da Saúde, na Classificação Internacional de Doenças, que incluiu o burnout como um problema ocupacional, a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. E aí, respondendo a sua pergunta, depende do grau do burnout, você vai ter uma perda de funcionalidade assim ou assado. Essa semana mesmo eu entrevistei uma pessoa que não consegue mais fazer apresentações em público. Ela fala, raciocina, mas ela não consegue se apresentar mais em público. Imagina se tivesse acontecido isso comigo. Aí seria... como é que chama? Falência, né, múltipla. Não, eu fiquei 1 ano sem dirigir e fiquei meses sem compreender um texto. E aí fez parte do meu tratamento, muita terapia, entendendo o que eu poderia ter feito diferente, o que o ambiente poderia ter feito diferente.
Porque, como eu disse, o perfil de quem tem burnout é o ambiente adoecedor. Nós não vamos culpabilizar, criminalizar a vítima. Se você ainda faz isso, ok, eu entendo, são muitas fake news, né, muitas informações, está em tempo de você se aprofundar mais no assunto. Então, o perfil de quem tem burnout é o ambiente adoecedor. E eu faço trabalhos com empresas que têm 90 mil funcionários. E aí eu vou trazer agora um ponto. A empresa já considerar um ambiente com mais segurança psicológica para evitar, inclusive, burnout e outros problemas de saúde, o departamento de RH, a liderança... Ok, mas até essa mensagem chegar na ponta pode demorar um tempo. Então, do que nós estamos falando? Mudança de cultura é a médio e longo prazo. Mas o indivíduo, eu não posso esperar a mudança acontecer para tomar iniciativas. Eu preciso de mudanças a curto prazo. Faz sentido o que eu tô falando, meninas? Faz sentido. Agora, voltando um pouquinho, Isabela, você falou do ambiente adoecedor, né? Você dormia, tentava dormir às 5 da tarde, trabalhava na madrugada. Você chegou a compartilhar isso com os teus superiores, os teus líderes, quando você trabalhava na Globo? Como é que foi a receptividade disso? Porque você contou que há 2 anos você sofria, né, com questões físicas, né? Estômago, intestino, começaram a sinalizar. Você chegava a conversar com eles a respeito? Você queria mudar de horário, queria sair? Como é que era a receptividade disso? E a competição, né? Porque deve ser um ambiente ultra competitivo. Por exemplo, você não quer ter uma fila com mais 10 que querem, era assim, tipo isso? Branca, a gente trabalha num país com... Não sei nem quanto que está agora, tá? 15 milhões de desempregados? Estamos com 9,2, né? O menor índice desde 2015, caiu. Então pronto, eu estava desatualizada. Ok, cerca de 10 milhões de desempregados. Então, essa insegurança profissional ela é muito comum em várias profissões. E a aversão ao erro... A Globo também é para muitos jornalistas, ela é o objetivo, né, da carreira. Eu vou te falar que quando você sai da faculdade, e eu ouço isso porque eu acabo conversando com muitos jovens, os jovens topam tudo, né? Eu sei porque eu também já fui isso, e eu já trabalhei em 2 lugares e fiz faculdade e estava ótima. Né, e ganhava uma ajuda de custo, né, para aprender. Então, tem muita gente que submete a remunerações mais baixas. Isso vai afetar a qualidade? Depende. Aí é uma outra conversa. Sim. Mas esse medo, a insegurança financeira e profissional afeta as suas decisões. Quando você me pergunta, Branca, por que as mulheres têm mais burnout? Porque as mulheres estão mais suscetíveis à substituição do que os homens, tanto pela maternidade, né, a licença maternidade, quanto todas as questões de gênero que nós já sabemos que existem. As mulheres têm mais medo de se posicionarem e ela vai segurando mais, vai se sobrecarregando mais. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim. Tudo isso contribui para ela ir dizendo cada vez mais sim. Branca, Branca, não vou poder fazer o programa esse fim de semana, você faz para mim? Nossa, Isa, faz 3 que eu estou trabalhando, mas tudo bem, vou fazer por você. O senso coletivo, o pensamento, as relações afetivas fazem também com que você vá se sobrecarregando. Então, é uma série de elementos que vão te levar a um comportamento em que você se negligencia muito. Hoje, a minha principal mensagem é: se inclua na própria agenda. Assim como você inclui outras pessoas, outras demandas, outras responsabilidades. Não tem nada pior do que você ter que cancelar sua agenda, cancelar seus compromissos por falta de saúde. Né? Você me perguntou, Branca, o que aconteceu quando eu tive o apagão. Eu, responsável que sou, ainda fiz mais um jornal. Eu tive o apagão, me recompus. Não ficou apavorada? Apavorada. Me recompus, apavorada. Fiz o outro jornal, que era o Bom Dia Brasil. E depois, quando acabou meu expediente, eu fui ao médico. Aí, quando eu cheguei ao médico, sob risco de convulsão, quase bati o carro 3 vezes, que eu me lembro, né? E levei todos os exames, que eu andava já com eles já há muito tempo. Até porque minha vida era médico. E naquele estado que eu cheguei, ele falou: Isabela, você está vivendo a síndrome de burnout. Eu falei: eu? Imagina, doutor, eu amo o que eu faço. Ele falou: por isso mesmo. Você não tem condições nenhuma de sair dirigindo daqui. E aí eu Era um neuro?
Quando Não, te deu psiquiatra. 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 Qualquer médico com visão integrativa pode dar o diagnóstico de burnout. Então, não é só psiquiatra. Pode ser um neuro, pode ser um médico de família, algum médico que junte os seus pedaços. Porque a medicina nos fatiou, né? Você estava 2 anos dando a minha medicina nos fatia. Então, você vai tratar o estômago, é só o estômago. O dedo da mão direita. E né? aí, tá na hora da gente, de novo, trazer mais maturidade, se olhar como um ser integral e que um problema de estômago não é o excesso de café, tá, senhoras e senhores? No intestino não é o glúten e a lactose. E aí, não é. E aí vamos falar sobre tratamentos do Vamos. burnout. Aí você entrou... Como é que foi? Aí você recebeu o diagnóstico, foi negação no começo? Não. Ué, doutor, impossível, eu amo o que eu faço. Olha aqui, eu faço terapia, né? Eu tomo remedinho para dormir, para acordar. Eu faço acupuntura, fazia acupuntura, inclusive, dentro do próprio ambiente profissional. Mas chega uma hora que não dá só para colocar combustível no carro, você tem que trocar o pneu. Né? Você vai ter que fazer alinhamento, né, nas rodas. Eu gosto de comparar muito a imagem do carro, porque aí você começa a trazer um pouquinho mais de consciência para o seu corpo. Então, quais são os sinais que te levam ao burnout? Qualquer um que estiver tentando te dizer que nesse ritmo que você está, não vamos muito longe. Assim como a atmosfera, quando começa a escurecer o céu durante o dia, o vento começa a balançar, o que vai acontecer? Vai chover. Se você vai fechar a janela ou não é uma decisão sua. Então, as dores são mensageiras. Se você vai ouvi-las e tratar a origem das dores, é uma decisão sua. Se você quiser aumentar a necessário só tomar um remedinho, é uma decisão sua. A gente toma 35 mil decisões por dia. Percebe? E o tratamento, eu estou fugindo, né, dessa resposta, mas quando eu tive o diagnóstico, uma grande amiga me disse, Isabela, vai demorar uns 4 anos, tá? Para você ficar... Ai, que pessoa lenta. Até parece que vai demorar 4 anos de tratamento. Sim. Porque ele não chega de um dia para o outro. E não vai embora de um dia para o outro. Tem cura? Não. Como diabetes, não tem cura. Né? Das 5 mil pessoas que eu já entrevistei, eu só conheci 2 que, quando tiveram burnout, voltaram para a empresa, foram recebidas e promovidas. Você foi demitida. Todas as outras seguida, foram demitidas, né? no mesmo dia que eu voltei de licença médica. Então, tem uma teoria chinesa que eu adoro trazer nesse caso, que é o Kintsugi. Não sei se vocês já ouviram falar. Existe uma arte milenar chinesa que, quando um vaso quebra, ele é colado com uma cola com ouro, em que mostra que aquele vaso deixa de ser apenas um vaso. E ele tem muito mais valor, porque ele está restaurado com ouro. E o que eu sinto em relação ao burnout é isso. Quando você recebe o freio, que eu chamo de burnout, é a vida te devolvendo você para você. Devolvendo o equilíbrio que você perdeu em algum momento, por alguma razão. Por medo do desemprego, medo de não pagar as contas, é medo. E aí essas 2 pessoas que voltaram, e eu gosto de trazer exemplos porque também é uma luz para a gente falar de reabilitação, burnout, eu trabalho nas empresas em 3 frentes: prevenção, tratamento ou reabilitação. Então, você líder que está vivendo uma situação com alguém que se machucou forte pelo burnout, não descarte, porque ele tem muito valor, e eu demorei 2 anos para ouvir que eu não era uma profissional ruim, eu estava vivendo só um momento ruim. Percebe? Então é isso que eu quero dizer para quem estiver ouvindo aqui o nosso programa, já que foi todo para esse lado, né? Você que está vivendo um burnout, você não é um profissional ruim, não é nada pessoal que a empresa está fazendo, você só está vivendo um momento desafiador, e agradeça, porque a vida te dando mais uma chance. Se você quiser ignorar, é uma decisão sua. Mas o tratamento, ele demora. Algumas pessoas, alguns especialistas são a favor de remédios, outros não, mas aí eu sou sempre a moderadora, né? Não importa também o remédio que você tome. Pode vir da NASA. Se você não mudar seu estilo de vida, você vai ter o segundo burnout. Ou um AVC. Mas tem remédio específico para burnout ou é ansiolítico, antidepressivo? Regulador de humor. Tem vários. Vai depender muito das suas características. O diagnóstico, Paula, é clínico, tá? Eu não posso. Você pode me descrever aqui. Eu sinto o cheiro, tá? De burnout. Sinto o cheiro de burnout de longe. Mas eu não posso. Eu posso só dizer, olha, procura esta pessoa aqui. Né? Não se negligencie. Vá se incluir na própria agenda. E, Isabela, agora você tem Entendeu?
Sim. Isabela, você agora tem uma filha de 1 ano e 8 meses, o que é um outro desafio para o tempo, né? Como é que é hoje a tua rotina e como que você encontra tempo? O que é esse? Maravilhosa. Obrigada pela pergunta. Ter engravidado da Angelina foi um dos maiores presentes. Aliás, foi o maior presente que eu pude ganhar. E muitas mulheres me procuram dizendo: Isabela, como é que você conseguiu engravidar depois do burnout? Essa é a prova que meu tratamento fez efeito. Por quê? Eu só consegui gerar o amor depois que eu experimentei o amor. Eu tive amor próprio. Eu me incluí na própria agenda. Então, eu me cuidei como eu não estava me cuidando por anos. Eu estava colocando só minha carreira em primeiro lugar. Eu estava dizendo sim para tudo, né? E não sobrava nada para mim. E aí eu engravido da Angelina e hoje eu tenho muito mais critérios, Branca. Eu sei o que é coerente. Eu sei o que fez hoje eu deixar de buscá-la na escola para estar aqui. Então, os meus critérios de sim e não estão bem claros. Percebe? Senão você cede o seu lugar para todo mundo. Então, hoje eu consigo viver realmente uma fase bem interessante da minha vida em que eu escolho as minhas pautas. Eu trabalho com educação e saúde. Eu trabalho bastante no meio da semana, mas de fim de semana eu descanso. Isso é demais? Fala para mim. Dormir 8 horas por noite é demais? Hoje é inegociável meu sono. Mas tudo isso foi com atualização de identidade. É um assunto que está aqui na última parte desse livro, que eu levo também nas palestras para as empresas. Nós precisamos atualizar a nossa identidade frequentemente. Por 3 razões. Uma, envelhecimento, que não é concedido a todos, né? Se o seu metabolismo muda, se a pele muda, se o cabelo muda, é porque o tempo está passando para você, que bom. Nem todo mundo tem essa chance. Segundo, mudanças hormonais, então mudanças internas. Terceiro, mudanças externas. Você precisa se atualizar. Você precisa excluir aquilo que não faz mais sentido. Você começou a me apresentar aqui, jornalista, escritora, eu quase te interrompi. Sabe por quê? Porque hoje eu me coloco como faxineira. Hoje eu sou faxineira. De crenças, de ideias que, cara, não nos levam a lugar nenhum. Nos contaram uma história bem equivocada. E a gente, se não parar e... Opa, isso aqui não serve mais para mim, você vai repetindo o modelo. E quando você vê, você tá doente e sozinha. Minha irmã fala que ela não aguenta mais ouvir, ela se policia para assim, nossa, tá na maior correria, tô na maior correria. Exato. Você não fala mais essa palavra, Exato. porque senão você fica na correria o tempo espiral, todo. Né? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas você continua trabalhando muito. Gente, vamos lá. O problema do burnout não é o trabalho. É o excesso de trabalho em um ambiente assediador. Ficou claro? É a mesma coisa que eu disser sobre o estresse. O problema não é o estresse, é o excesso de estresse. Assim como água em excesso também faz mal. Assim como sol, tão necessário para a nossa vida, até em Paris. Se você tomar muito sol, você pode ter câncer. Então, eu estou falando sobre os excessos. Por isso que o subtítulo é Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Como você vai conseguir defender o seu tempo de sono enquanto as pessoas dizem o que você faz enquanto eles dormem? Ai, Brenda, mas você não viu a notícia? Mas como você não viu essa notícia? Não vi. Até hoje, né? Até aqui aconteceu. 9 milhões já? Pô, tô atualizada. Sim. Então hoje eu escolho as minhas pautas. Não me culpo mais pelo que eu não sei. Eu exercito a virtude da humildade todos os dias em dizer não sei. E outra coisa, peço ajuda. Gente, eu só conheci pessoas fortes que pedem ajuda, tá? E aí eu tô me incluindo nelas. Porque é uma ilusão você achar que vai dar conta de tudo, não vai abrir mão de nada, né? Hoje eu prefiro cabelo limpo do que louça limpa. Prefiro mente organizada do que casa organizada. Então, para as mulheres, né, acreditando que muitas mulheres vão nos ouvir aqui no podcast, o único caminho para você seguir com saúde e satisfação profissional é a atualização de identidade. O que você pode eliminar? Quais são os comportamentos que não fazem mais parte do seu estilo de vida atual? Há 5 anos, se você me perguntasse assim, Isabela, vamos para a balada? Opa, sei qual é a balada. Hoje, se você me perguntar qual é a fralda que segura o xixi por 12 horas, eu vou saber te dizer. Não sei mais a balada. Então, o meu estilo de vida mudou. Eu preciso atualizar as minhas informações, meus contextos, inclusive as amizades. Porque as amizades de balada não fazem mais sentido hoje no meu estilo de vida. Eu tenho as amigas que cabem aqui.
Então, está na hora da gente trazer um pouco mais de maturidade e eliminar aquilo e aqueles e aquelas coisas que não fazem mais sentido. Faz sentido? Faz muito sentido, o papo está ótimo e eu quero aproveitar, convidar quem está nos acompanhando aqui, Isabela Branca, a assinar a Revista Oeste. Você que gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é assinante, é muito fácil. Só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para um QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. É um passo a passo muito simples, muito rápido, para você também se tornar um assinante da Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita recursos públicos, financiamento de governo, de partido político. Então, o valor da sua assinatura que financia os nossos projetos, o nosso jornalismo independente. Lembrando que, além aqui do programa As Liberais, nós também temos o Oestecast, que é comandado pelo Dagomir Marquesi, o Estúdio Oeste com Silvio Navarro e o nosso programa diário Oeste Sem Filtro, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 17h45. Apresenta um programa diário, Isabela, Uau. todo dia no ar. Então, essas coisas que tá me falando, assim, a gente se coloca também na pele, assim, né, de pensar como equilibrar, né, a vida profissional, a vida pessoal, saúde, enfim, né? Eu te respondo Acho que muita em uma gente que está palavra. acompanhando... Faxina. 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 Elimina o que você não precisa mais investir nem tempo nem energia. Hoje o grande desafio, e aí esse é um assunto que eu trago bastante no livro, para nós fazermos a manutenção da nossa saúde, é lidar com as distrações. Se eu tomo 35 mil decisões por dia, da hora que eu abro o olho, da hora que eu fecho o olho, né, do bom dia ou boa noite, eu preciso saber escolher melhor. Eu só vou escolher melhor quando eu me conheço melhor. Então, será que as escolhas que você está fazendo é para a Paula de hoje ou para a Paula de 10 anos? Porque eu vejo como origem de muitas dores, e aí invisíveis, inclusive, quando nós tentamos dar conta de uma agenda de hoje com as características do passado. Não adianta eu querer fazer hoje as coisas, eu tenho 42, com as características que eu tinha aos 20. Esse é o respeito ao tempo, ao seu tempo. A partir disso, ok, atualizei a identidade. O que é isso, gente? É igual atualizar a lente de óculos, entendeu? Você já foi no oftalmo, o oftalmo te recomendou um óculos diferente. Você vai permanecer no antigo? É uma decisão, percebe? Então, é trazer mais coerência para as escolhas, baseado em quem você é hoje. Faxina, pessoas, assuntos, conteúdos, dedinho nervoso, vamos lá. Todas as redes sociais. Eu estou seguindo quem eu sigo por quê? Né? O que eu estou querendo com esse conteúdo? Aí, sim, você vai ter energia e tempo, porque vai te deixar feliz, satisfeita com o que você está fazendo. Isso não é utopia, Paula. É só esse caminho. Eu não vou te dizer como eu ouvi de pessoas muito inteligentes, inclusive, para tomar anfetamina, vitamina X, sabe? Uma fórmula mágica Y. Não, isso não existe. Você só vai fazer a manutenção da sua saúde com os recursos internos. Isso é sustentável. E é isso que eu levo para as empresas na produtividade sustentável. Como é que você vai produzir, fazer o que você quer, sem perdas pelo caminho? Pois é, as empresas estão receptivas a esse discurso hoje em dia ou tem uma questão de marketing também? Eu vou fazer porque é Algumas sim, legalzinho? outras não. As que já começaram no raciocínio do ESG têm mais abertura. Não significa que fazem mudanças, fazem projetos. Muitas estão fazendo ações, como voos de galinha. Faz uma palestra aqui, faz uma conscientização ali. Isso pode até promover mudanças, mas não é isso que muda a cultura do trabalho. Então, em muitas empresas eu entro pela porta da frente e fico muito feliz, obrigada. Outras eu sou convidada para fazer uma palestra e pronto. Então, eu vou sem preconceito, sem julgamento, levar a minha mensagem, que é inquestionável, de autorresponsabilidade, onde quer que seja. Meu melhor NPS, posso falar qual foi? Janeiro branco, mês de conscientização da saúde mental. Eu atendo um dos maiores bancos que já está fazendo um projeto de longo prazo. Teve lista de espera para a live de saúde mental. 1.200 inscritos com lista de espera. Isso, para mim, foi uma grande vitória. Por quê? Porque a gente começou há 6 meses, começamos a mensagem do autocuidado, autorresponsabilidade, mas o indivíduo também está vendo que o CNPJ está fazendo a sua parte. Aí sim a gente fala a mesma língua. Mas e como é? O que você fala para as empresas? Qual é o trabalho que eles têm que fazer? Revisão, Paula. Branca, perdão. Eu estou falando de CNPJ e CPFs. Tá? CNPJ. Tem responsabilidade no contexto profissional? O que você acha? A empresa é um vetor de transformação social?
Assim como a escola é um vetor de transformação, não é? Sim. A empresa também. Então, quando você capacita a liderança para entender que saúde mental não é perfumaria e que a sustentabilidade do negócio depende da forma como você vai conduzir a sua empresa, aí a gente entra com segurança psicológica. Segurança psicológica é um termo criado pela professora Amy Edmondson, de Harvard, autora do livro Organizações Sem Medo, que é segurança psicológica para times. Então, a base dos ajustes, da revisão de valores do CNPJ está na segurança psicológica. Eu, como líder, o quanto eu influencio o meu time a se comunicar. Porque aí, com comunicação, eu tenho o quê? Inovação. Que é o que toda empresa precisa para sobreviver. Então, eu só consigo ter inovação com criatividade se eu mantenho um ambiente livre de preconceitos e julgamentos. Então, tem uma série de elementos aqui. Então, só estou te dando assim em termos amplos. Segurança psicológica CNPJ. CPF, atualização de identidade. Porque eu também não adianta reclamar de um ambiente tóxico se eu tenho comportamentos tóxicos. Então, a minha mensagem é absolutamente para o caminho do meio, para a sustentabilidade do negócio. E aí sim a gente fala a mesma língua. Então, vai desde a capacitação da liderança para assuntos como assédio, gestão emocional, os conflitos, como lidar com os conflitos, os feedbacks, etc. Tudo isso faz parte do resultado da empresa. Percebe? Até a autorresponsabilidade de qualquer funcionário daquela instituição. E os resultados são fabulosos. Menos turnover, menos dinheiro indo para o ralo, porque aí você não tem afastamento, você não tem que contratar outra pessoa, treinar, etc. Fora a questão da reputação. E aí as pessoas, quando adoecem, elas vão buscar ajuda fora, não é porque elas querem falar para o mundo que elas estão doentes, é porque se não, você não consegue ajuda dentro, você vai buscar fora. E ao buscar ajuda fora, você encontra outras pessoas que estão buscando ajuda. É igual um filho. Se o filho não encontra apoio dentro de casa, ele vai buscar onde? Fora. Uhum. Então, a reputação é um outro elemento que entra aí nessa conversa para a gente poder trazer CNPJ e CPFs falando a mesma língua. Faz sentido, Branca? Muito bom. Muito bom. Vários assuntos. Aliás, assim, quero de novo falar pra gente falar do livro, né, Isabela? Assim, o subtítulo dá um outro podcast, né? Gestão de tempo, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar. Todo mundo passa por isso, né? O que eu faço primeiro, né? E são as escolhas que a gente tem que fazer o tempo todo. Exato. Agora, você falou que uma das perguntas que você quis responder era se o tempo passa mais rápido. O tempo está passando mais rápido? O que você acha? Para mim, sim. Tá voando. Sabe por quê? Com a boa notícia? Se você sente que o tempo está ágil, é porque você está em movimento. Nem todo mundo sente isso. As pessoas que estão esperando um coração na fila do Encore agora, e eu conto uma história dessa aqui no livro, para elas o tempo parou. Na fila do banco o tempo para, na fila do banheiro o tempo para. Então, depende do que você está fazendo, você vai ter uma percepção diferente do tempo. Como você está fazendo, mais ainda. Uma coisa é eu, Isabela, eu sou uma pessoa muito objetiva. E sou muito prática. Para as pessoas que não estão conscientes com o próprio tempo e o tempo dos outros, podem achar que eu sou direta ou até grossa. Não, eu não sou grossa com ninguém. Eu sou objetiva. Quando você tiver mais responsabilidade pelo seu tempo e o tempo das pessoas, você... Aí entra no outro capítulo aqui do livro, você é mais responsável com o tempo, no geral. Tem um título que eu adoro. Obrigada pela informação que você não me deu. Para de groselha. Para de lorota, foca no objetivo. Vai ter momentos para a gente falar groselhas e bobagens. Então, será que você também não está consumindo o tempo de outras pessoas de forma irresponsável? Branca, o tempo não está passando mais rápido. Eu entrevistei os astrônomos e físicos do Observatório Nacional, que é a instituição nacional que coordena o tempo cronológico com outros relógios do mundo. Eu conto no livro toda a evolução dos relógios, né, de como nós artificializamos o tempo da natureza. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo, Paula. Pela ilusão de que podemos fazer mais coisas ao mesmo tempo. A tecnologia contribui para isso, o avião contribui para isso, né? Você se desloca muito mais rápido, você consome muito mais informação e você quer fazer mais coisas ao mesmo tempo.
E o tempo passou, eu nem vi aqui, Isabela. Voou a nossa 1 hora de bate-papo. Tempo bom passa rápido. Passou rápido para vocês? Super rápido. Estou sendo avisada aqui pela voz do além que Sei, a voz do além. precisamos finalizar aqui este bate-papo, que foi uma delícia. Foi ótimo. Muito obrigada. Você tá tão quietinha, Branca. Nos outros podcasts você fala Eu tanto. tô ouvindo, falei bastante. Eu gosto de ouvir. Eu estou à disposição. Quando vocês quiserem trazer outro tema, qualquer assunto relacionado à liberdade de ser quem você nasceu para ser, em que você tem mais coerência, né, com o seu talento, conte comigo. Opa, já fica o convite aqui. Vamos E bora fazer faxina, né, pessoal? Faxina! Adorei essa. Vamos fazer faxina. Mas Vamos faxinar. O que não está funcionando, o que a gente perde tempo. E com gratidão. Claro. Tá? É olhar para pessoas que fizeram parte, ok, mas agora não tem mais sentido eu ficar lá trocando mensagem, sabe? De novo, é trazer maturidade para a nossa vida. Vida de adulto é essa, né? Altos e baixos, desafios constantes, e você tem que gerir o estresse. Fiz uma especialização disso, inclusive, na ISMA-BR, que é a maior instituição de estresse, e, no fundo, nós estamos falando de gerenciamento de tempo e de estresse. Como é que você vai lidar com os imprevistos, com os altos e baixos, com as situações que acontecem o dia todo? Nossa, não falta trabalho, né, Isa, para falar sobre isso. As pessoas estão cada vez mais interessadas, né? Eu acho que só para encerrar, né? Porque outra lição legal disso é porque você poderia ter ficado estática, né? O tempo poderia ter parado completamente. Não, você conseguiu, você se reinventou de um jeito muito interessante, né? O movimento continuou um pouquinho mais devagar. Exato, no ritmo certo. Né? Muitas pessoas me perguntam, mas você deixou de ser jornalista? Eu? Deixei? Não, eu deixei de trabalhar na Globo. Eu continuo jornalista. Hoje eu escolho as minhas pautas, eu trabalho com educação e saúde. E aí existe um universo de possibilidades para a gente poder trazer mais coerência para as escolhas das pessoas. E com isso, cada um vai viver melhor da maneira que quer. Se eu ainda preciso explicar que dormir é um direito seu e é essencial para a sua vida, eu ainda tenho muito trabalho pela frente. Quem dorme mal, vive mal. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Então não dá mais para ignorar o essencial. E a gente vai abrindo mão do essencial pelo trabalho, achando que isso não vai trazer consequência. O que é o essencial que eu estou falando? Tempo de sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e tempo para lazer e família. A gente produz mais neurônios em lazer do que fazendo atividade física. E respirar. Falta para outro, né? Para outros podcasts. Isa, deixa tuas redes sociais. Você também acabou de lançar um podcast, um videocast. Meu Deus do céu. Conta rapidinho. O Interioriza. Pra quem tá Aliás, eu adorei a explicação que você deu, tá? Sobre o videocast. Não é legal? Gente, é um programa de entrevista, né? É claro, é só o formato. O Interioriza foi a realização de um sonho. Obrigada por me permitir falar dele. Desde que eu saí da Globo, eu quero muito voltar, né, a trabalhar com uma informação que pode chegar a mais pessoas. Se vai ser dentro de uma emissora fechada, aberta, XYZ, eu não sei. Mas a minha missão é levar uma informação simples, eficiente, para quem quer que seja, para quem tiver com o ouvido preparado, né, para ouvir as mensagens. E aí o Interioriza nasce, então, este ano, no mês de fevereiro, que é meu aniversário, em que eu trago assuntos que já passaram do tempo da gente interiorizar. 30 minutinhos, direto ao ponto. Tem um convidado? Um convidado ou 2, sempre levando assuntos que vão nos ajudar a viver melhor. Tipo? Resiliência, propósito, empreendedorismo, trazendo um pouco mais de profundidade a essas palavras, senão elas se perdem. Se banalizam. E aí você está falando de uma coisa super importante para a vida do sujeito e ele está falando, não, mas isso é bobagem. É uma escolha. Gente, eu vou ter que encerrar aqui, mas senão, gente, eu tenho a impressão de que poderia passar mais 1 hora aqui, facilmente. Volto sempre, é só me chamar. Então, volta a estar aqui, já fica o convite para uma próxima. Para você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Para você que chegou até aqui, mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. A nossa diretora de redação, Branca Nunes, toda semana edita uma edição exclusiva que vai ao ar no nosso site, revistaoeste.com. A assinatura é muito simples, é só entrar revistaoeste.com/assine, ou então apontar a câmera do seu celular, o QR
Code que aparece aí ao longo de todo o programa, para você também se tornar um assinante. Lembrando que é o valor da sua assinatura que ajuda a apoiar o nosso jornalismo independente. Isso faz toda a diferença. Também peço a você que se inscreva no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, também na plataforma Rumble. Deixe o seu comentário, o seu like, porque esse programa só existe porque você está aí do outro lado. A gente quer saber o que você pensa, o que você está achando aqui do nosso programa. Mais uma vez, Isa, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima.